Levítico capítulo 6, versículo 12, o versículo que tem sido a base para essa ministração desta série. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Fale comigo, não se apagará. Fale de novo. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias, pela manhã, colocará em ordem o holocausto, queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 diz: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Pai, nesta manhã nós estamos experimentando o Teu fogo, a Tua presença, o Teu derramar, o Teu sobrenatural. Nós queremos pedir, Espírito Santo, vem sobre nós mais uma vez, fala conosco de forma sobrenatural, porque o culto é uma experiência viva e real, mas não somente natural, é sobrenatural estarmos contigo. Por isso vem nos preside esta manhã, fala conosco aqui, eu te peço, Senhor, dá ordem aos teus anjos ministradores, e vem nesta casa com glória, com presença, com majestade, com unção. Meu Deus, que nós possamos adorar o teu nome, e o Senhor fale conosco além do natural, além do físico. O Senhor fale conosco de espírito a espírito, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita agora na terra, como já foi feita no céu. Nós te adoramos, engrandecemos, aplaudimos e reconhecemos o teu nome nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Estamos em meio a uma série de ministrações que tem como título Fogo sobre o Altar. São 5 domingos no total, esse é o 4º domingo. Isso quer dizer que domingo que vem é o encerramento desta grande série de ministrações, que você não pode perder de jeito nenhum, diga amém. O altar, quando se prepara, ele se prepara para uma função, para que Deus manifeste sobre ele resposta, e a resposta de Deus é o fogo. Lembrando-se das ministrações sobre esta série, nós começamos falando sobre o altar do encontro. No altar do encontro nós vimos Abraão entregando no altar, ou antes disso, se encontrando com Deus no altar, ouvindo uma promessa e se encontrando com Ele. Falamos inclusive de sua descendência reavendo esse princípio ao encontrar-se com Deus, com os céus abertos, estabelecendo um altar. Continuamos essa série falando sobre o altar da entrega, e como Abraão foi levado a entregar o que ele tinha de mais precioso, que era Isaque. Falamos semana passada sobre o altar da presença e destrinchamos o tabernáculo dado como plano a Moisés para que pudesse encontrar-se com Deus em sua presença. A sequência desta série é como que o ápice do momento que nós estamos esperando, porque a Bíblia quer nos levar para o altar de glória. Há uma diferença entre presença e glória manifesta. Presença é algo que nós temos constante. A presença de Deus está conosco todos os dias, ao acordarmos, ao levantarmos, ao dormirmos, ao comermos, ao bebermos, ao tomarmos banho, ao irmos no Uber. A presença de Deus está sempre conosco, diga amém. A Bíblia diz que Ele é onipresente, a sua presença está em todos os locais. Agora, além de sua presença estar conosco todos os dias, há momentos em que nós sentimos algo especial, há momentos em que alguma coisa acontece, há momentos que a atmosfera muda, há momentos que você sente que algo mudou. Estes são momentos de glória manifesta. Quando nós estamos adorando a Deus, como nós tivemos já nessa manhã, nós sentimos que em algum momento alguma coisa aconteceu. É como se algo diferente tivesse entrado na sala, como se algo diferente tivesse entrado no lugar. Esta é a glória manifesta de Deus. É quando Deus que está nos céus, meu Deus, manifesta a sua presença na terra, e nós conseguimos sentir, nós conseguimos notar, nós conseguimos perceber. Quando a glória manifesta de Deus vem sobre um lugar, a atmosfera muda. Meu Deus, eu não sei se você sente, só de começar a falar nisso, alguma coisa começa a acontecer, os cabelos de quem tem começam a se arrepiar. Glória manifesta. Nós precisamos desta glória todos os dias. Deus nos leva para o altar do encontro, da entrega e da presença, para nos conduzir para o altar de glória.
O homem se prepara e Deus responde. Vou falar mais uma vez. O homem se prepara e Deus responde. Lá na infância, lá atrás, vou mencionar uma música que só os antigos que frequentavam ministério infantil vão lembrar. Mas havia uma música poética que dizia: o telefone do céu é a oração. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? 2, 3 fins de idade. E a letra dizia assim: se quiser discar, ninguém sabia, tá vendo? É de joelho no chão. Diz que uma vez, 2 ou 3. Se não atender, telefone outra vez. Nunca ouviu essa música, né? Eu sou da antiguidade mesmo. A gente cantava no ministério infantil: o telefone do céu é a oração. Se quiser discar, joelho no chão. Porque quando você diz, que ele responde. Quando você clama, ele vem. Você pode conhecer alguém que dificilmente responde às suas mensagens. Não olhe para essa pessoa agora. Olhe para mim. Eu vi um meme um dia onde o cara falando: se você ganhasse R$1 milhão para escolher uma pessoa que você vai mandar uma mensagem, ela vai responder depois de uma semana, quem seria? Não vale a tua esposa e esposo, não olha para ela. Filho adolescente, certeza talvez. Com Deus é diferente. Quando o homem se prepara, Deus responde. Quando o homem monta a estrutura, Deus está se preparando para responder. E a resposta de Deus sempre vai ser glória. A resposta de Deus sempre vai ser presença manifesta. Eu já te mostrei aqui que a presença dele está conosco em todos os momentos. Ele é onipresente. O salmista diz: para onde eu vou me ausentar da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está. Se eu for no mais profundo mar, o Senhor está. A presença dele sempre está conosco. Mas há momentos que a Bíblia chama, ou que a teologia define como teofania, quando Deus se manifesta na terra, quando a presença dele é manifesta. Quando você fala: alguma coisa aconteceu, Deus entrou aqui, a presença dele está manifesta aqui. São momentos de glória derramada que nós vamos viver. A história então de Israel, nós começamos lendo e estudando Abrão, dos patriarcas. Abrão, ele dá origem a Isaac e Jacó. Jacó tem o seu nome transformado para Israel. Israel tem os seus 12 filhos. Os seus filhos ficam escravos no Egito. Moisés tira o povo do Egito, conduz à terra prometida. Eles entram na terra prometida e, ao invés de se lembrarem da aliança que tinham com Deus, passam a se afastar de Deus. Então Deus tem que levantar juízes. O povo, quando se afastava de Deus, um juiz vinha e clamava. O povo se afastava de novo, um juiz vinha e clamava. A nação então pede por um rei. Deus diz: tudo bem, já que vocês querem um rei, seja o que Deus quiser, mas não vou ser eu. Então eles levantam Saul. Saul dá um pouco errado, até que se levanta Davi. E Davi agora se levanta como rei. Um rei que passa a reinar, um rei que passa a comandar a nação, mas ele tinha uma preocupação principal. O primeiro passo para derramar glória manifesta é que o desejo da glória começa no coração de uma geração. É necessário que uma geração literalmente gere algo, que uma geração chame algo, que o sonho nasça no coração de alguém. Depois que Davi conquista Jerusalém, estabelece o seu reinado, Davi começa a olhar para a sua realidade. Você lembra comigo da história? Se não lembra, um dia eu vou pregar sobre ela, que o rei de Tiro manda madeira e cedro e constrói para Davi uma casa. Então ele entende que era rei, porque ele era um cara nômade, fugindo da casa, desde a casa de seu pai, fugindo errante pelo deserto, se escondendo em cavernas. Ele vive fugindo e, de repente, agora ele tem uma casa construída para si em Jerusalém. Maravilhoso momento. Mas um dia eu acho que Davi devia estar em casa olhando as madeiras de cedro, tudo estabelecido, ar-condicionado, Netflix, PlayStation 5, tudo maravilhoso. Mas um dia ele para e diz: calma. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Davi estava sentado em sua casa. O Senhor tinha dado descanso dos seus inimigos ao seu redor. Estava tudo bem.
um tempo de paz depois de tanta guerra. E ele ainda está incomodado. A glória vem quando nós temos um bom incômodo. Quando nós não estamos satisfeitos somente com o conforto do tempo presente, quando se sabe que tem mais. Porque Davi, no conforto de sua casa, já tinha passado por tanto, lutado tantas coisas, chegou lá. Mas olha o que ele diz, ele em casa, na casa construída para ele, no seu palácio de rei, ele chama o profeta Natan e diz: profeta, eu não estou satisfeito, porque eu moro numa casa de madeira, mas a arca de Deus está dentro de uma tenda. Ele começa a ter um desejo no coração: não é possível que eu vou estar confortável em minha casa, mas a arca de Deus numa tenda. Não, é necessário que eu construa um templo para o meu Deus. Davi não estava preocupado com seu conforto pessoal, ele estava querendo deixar um legado para gerações. A glória de Deus passa de geração em geração. Eu vou falar mais uma vez: a glória de Deus passa de geração em geração. A Bíblia diz que uma geração vai contar para outra as maravilhas e as glórias de Deus. Os nossos filhos, os teus filhos, os filhos dos teus filhos vão ouvir os teus testemunhos, vão ouvir o que Deus fez na tua vida, vão ver o que Deus fez na tua história, como Ele transformou a tua realidade. Ele é Deus. Davi começa a ter um incômodo: nós precisamos construir um templo. E de forma muito genuína e clara, ele vai para a presença de Deus: Senhor, me dê a alegria e o benefício de construir um templo para Ti. Diga amém. Pô, que maravilha, que plano justo, que plano correto. Mas ele vai à presença de Deus e agora começa um grande teste da glória. Porque a glória vem não só quando você sabe ouvir sims, mas quando você administra os nãos. Porque surpreendentemente, num desejo genuíno, pensa, ele está falando: Senhor, eu não quero ser egoísta, eu não quero ficar na minha casa, morando aqui, na minha casa confortável de cedro. Eu quero construir um templo para a arca, para a tua presença. Porque desde lá do tabernáculo, a arca foi importante, a arca já foi roubada na guerra. Não, eu quero colocar num templo. Mas diz 1 Crônicas capítulo 22, versículo 8, que Deus diz a Davi: não. Vou falar de novo: Deus diz a Davi não. A palavra do Senhor veio para Davi dizendo assim: você derrama muito sangue na guerra. Com muita guerra e com muito sangue você edificou teu reinado. Então não é você que vai edificar uma casa ao meu nome. Você derramou muito sangue. Não. Pô, ficou até um silêncio. Tadinho do Davi. O cara tinha um desejo genuíno. Se aproximou da presença de Deus todo feliz: Senhor, vai dar certo, pai, agora é. Deus diz: não. Deus falou: não. E agora, Davi? Mesmo assim, Davi não desistiu. E porque ele não desiste, ele mostra que ele queria algo maior do que o seu próprio nome. Ele queria um legado para gerações. Eu vou falar mais uma vez: ele queria deixar um legado maior do que ele mesmo. Ele não queria um nome em destaque, ele não queria um nome em reconhecimento. Ele queria que a glória de Deus fosse a marca. Porque ele diz: Senhor, então se não vai ser eu, alguém depois de mim vai construir. Se não vai ter o meu nome, alguém vai ter o nome aí, mas alguém vai construir, porque o nome de Deus é que tem que ser exaltado. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 14, Davi falou: eu preparei na minha aflição para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, de bronze, ferro, não dá nem para pesar, não tem peso, de madeiras e pedras eu preparei, e o Senhor vai acrescentar. Vou falar de novo: um templo que não teria o nome de Davi, a placa não seria com o nome dele. Deus diz: não é você que vai construir. Mesmo você falou: não importa, o desejo continua o mesmo. Eu vou preparar algo ao Senhor. Aí você está lendo, põe o versículo na tela de novo para mim. Davi preparou 100.000 talentos de ouro,
1 milhão de talentos de prata, bronze e ferro em abundância que não deu nem para pesar. Diga amém. Será que alguém desocupado ou ocupado o suficiente pegaria a cotação do ouro e da prata nos dias de hoje para tentar mensurar o que isso significa em reais? Sim, eu. Só para você entender do que Davi preparou. Ele preparou dos tesouros dele. Se você fizer as conversões, vai para cima, 9 fora, papapá, pegando o peso em ouro e em prata, porque o bronze e o ferro não dá para mensurar. Sabe quanto que vale isso em reais? 13,9 bilhões de reais. Pensa numa ofertinha. Estão comigo aqui ou não? Do recurso dele. Ele pegou, 13,9 bi e falou, constrói. Não vai ter o meu nome, mas constrói. Nós vamos chegar lá. Toda a nação, então, começou a se reunir. Porque quando um líder mostra que ele é desprendido, tem uma palavra que eu aprendi bonita, altruísta, que ele não pensa em si mesmo, que ele não é egoísta, que ele não precisa de glória para o seu nome, toda a nação então começou a entregar recursos. E quando você lê no texto bíblico, toda a nação junta trouxe 100 mil talentos de ouro, que é mais ou menos 3,5 toneladas. 1 milhão de talentos de prata, 35 mil toneladas. Sabe quanto dá isso em reais? 510 bilhões de reais. Aí você pergunta o segredo da prosperidade e riqueza do povo judeu até hoje. Um povo desprendido. Estão comigo aqui? Pensa numa ofertinha. Davi falou, cara, pega lá um pouquinho, faz o pix aí, 13,9 bi. A nação toda se une, eu estou falando de uma nação de escravos. Você imagina que eles saíram de despojo. Com o que eles trouxeram, falou, vamos juntar tudo. E 510 bilhões de reais. Só dos líderes do povo, 23,4 bilhões. Então os líderes participavam. Se você fizer toda a somatória, dá mais de 600 bilhões de reais. É claro que é impossível comparar, só estou tentando porque você entender a dimensão. É outra época, outra moeda, mas 600 bilhões já é muito hoje. Se você tem na conta, você sabe que é muito. Senhor, você sabe que é muito. Não sei nem quantos zeros tem depois disso. Nos 600 mil já deu para de contar, pastor. Nos 60 mil já não 6 mil. Imagina o que isso representa na época, gente. É um valor, o que eu estou tentando te mostrar é que é um valor que é imensurável, não dá para mencionar. Que o povo de uma geração se uniu e Davi encabeçou o projeto que não levaria o seu nome. Nós estamos acostumados com uma geração que quer glória para si mesmo. Nós somos da geração da selfie, do tirar a foto de você mesmo, do postar a foto e você mesmo curtir, de você aparecer no stories o tempo inteiro. É uma característica da nossa geração. Nós estamos acostumados a estar envolvidos sempre em tudo, mas o verdadeiro desprendimento é quando a glória é ao Senhor, quando a glória é para Deus, quando a glória é para o nome dEle. Então entenda o que Davi fez. Ele não teria o nome, ele juntou todo esse recurso financeiro absurdo, doou para o templo, e olha que 1 Crônicas 28:11 diz, e Davi deu para Salomão a planta do templo. Ele deixou tudo pronto. Estão aqui comigo? Ele falou, filho, o templo não vai ser meu. Lá na frente todo mundo vai conhecer como o templo de Salomão, mas na verdade é de Davi. Porque eu estou patrocinando, inclusive, está aqui, ó, a planta. Só constrói. Só monta. Porque Deus me deu a planta. Vocês estão aqui comigo ou não? Da onde Davi tirou esse desenho? Que curso de arquitetura Davi foi fazer? Olha 1 Crônicas capítulo 28, versículo 19. Tudo isso Davi está dizendo, me foi dado pela própria mão do Senhor. Todas as obras e modelo do templo, quem me deu foi Deus.
Eu não sei se você entende, mas olha que coisa maravilhosa. Quando Deus disse não para Davi, e mesmo assim Davi continuou com autoridade, com a mesma disposição, com a mesma motivação, foi então que Deus abriu um cenário sobre Davi e falou: agora eu vou te dar a planta, agora eu vou te dar o projeto, agora eu vou te dar o desenho, porque eu entendi que esse templo não é para a tua glória, mas é para a minha, não é para o teu nome, mas é para o meu. Então eu vou te abençoar de forma sobrenatural. Eu quero que você levante uma de suas mãos. Deus vai te abençoar de forma sobrenatural, com glória, com poder, com autoridade, com provisão, mas para que a glória seja dele, para que a presença seja dele. Deus quer te dar algo sobrenatural, e esta é a glória manifesta que vem dele. Ah, meu Deus, é assim que Deus trabalha conosco. Abraão levantou um altar, nós vimos na primeira pregação. Moisés levantou um tabernáculo. Agora Davi prepara um templo que vai abençoar gerações. A colheita não precisa ser vista em todo o tempo que você tem de vida, mas você está colhendo algo. Você vai colher algo em algum momento na sua história, porque você é um semeador. Eu me lembro do meu pai, que já é falecido, pastor. Humanamente falando, talvez meu ministério, humanamente falando, teve mais proporção do que o dele, mas ele era um pastor abençoadíssimo. E eu me lembro de vê-lo todas as madrugadas, lendo a Bíblia, e a Bíblia ficava no braço do sofá. E eu acordava para ir para a escola, a Bíblia já estava ali, ele estava lendo, estava buscando ao Senhor. Esse é o maior legado. O maior legado que eu quero que meu filho que está aqui me assistindo tenha de mim, não é das camisas do Brasil que um dia ele quer dar, ou dos tênis que ele quer dar, mas é de ver um pai que ama Jesus acima de todas as coisas. Mais do que bens, do que carros, do que bilhões. De quando ele se tornar um grande profissional, ou um grande jogador, não se esquecer do pai. O maior ativo é a glória de Deus. Estão comigo aqui? É a presença de Deus. É isso que nós temos que deixar para as próximas gerações, é isso. Eu me lembro do meu pai, ele assistia minhas pregações online, assim como minha mãe assiste também. E eu ia pregar em grandes congressos, ele sentava na primeira fileira. E terminava, ele só tinha uma frase sempre: filho, ele é meu pai, né, gente? Então vamos tirar, né? Filho, você é o melhor pregador do Brasil. Eu falei: ô pai, meu pai, que não precisou de nome para si mesmo, mas deixou um legado. Vocês estão comigo aqui? Porque isso é o que verdadeiramente o pai quer fazer contigo. Então Davi falou: o nome não vai ser meu, mas Deus vai me dar o projeto. Salomão, constrói. Não só constrói, eu vou te dar o recurso para construir. Grandes manifestações exigem grandes preparações. Nós estamos chegando no altar de glória. Então o projeto é esse agora. Davi deixou tudo. Recurso, planta, esquema do templo, morreu. Salomão agora assume o trono muito jovem. O desafio era enorme. O pai deixou com ele um sonho, um projeto e o recurso. Salomão, só não estraga. Transforma em realidade. No início do seu reinado, Salomão entendeu que a primeira grande obra do governo, então, não era construir para ele um palácio, sequer um exército, ou uma muralha em Jerusalém. Seu primeiro grande projeto foi construir o templo. Ele entendeu o que nós hoje conseguimos ler, o que está escrito em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então eles começam a uma obra gigantesca. Se o tabernáculo que nós vimos semana passada já era algo sobrenatural, o templo que ele começou a construir, que na verdade era um complexo, o templo era só uma das áreas, tinha várias casas, era um complexo, mas o templo que ele começa a construir é uma obra arquitetônica, uma obra de engenharia jamais pensada, jamais imaginada, sem computador, sem projeto, sem projetista, a não ser Deus trazendo a direção. E eles começam a construir. Toda a construção passa pelo teste do tempo. Toda a construção passa pelo teste da perseverança. Eles começam a construir todos os dias, centenas de trabalhadores,
madeiras vindo do Líbano. Salomão, com sabedoria, se torna um grande negociante. Então ele troca materiais, ouro, que era doação, prata doação, madeira que vem de um lado, prata que vem do outro. Uma magnitude absurda. E ele começa a construir. A questão é que muitas vezes nós só olhamos a obra pronta. Mas temos que lembrar daquilo que estamos construindo em Deus. Construindo no Senhor. Estabelecendo com Ele. Sim, vivemos a geração da pressa, mas não podemos ser consumidos por esta pressa, porque há coisas em Deus que demandam um processo, que demandam dedicação, que demandam busca, que demandam preparo, que demandam em Deus um tempo de maturação. Então talvez em áreas da sua vida agora você esteja construindo. Eu preguei pela primeira vez no altar aos 16 anos de idade, ou seja, 5 anos atrás. Quem dera. Em maio eu completei 47, eu sei que não parece, 47. Isso quer dizer que há 31 anos eu uso o microfone e prego no altar de alguma forma. São 30 anos. 30 anos não são 30 dias. Eu que o diga. Como tudo muda em 30 anos. E esses dias fui traduzir num grande evento. E um pastor mais velho, assim, sexagenários. Já mais velho, de uma outra geração. Olhou para mim e falou, menino. Eu falei, pois não, pastor. De onde você surgiu? Surgiu da noite para o dia? Eu falei, aham. Porque as pessoas vão ver teu resultado final e vão achar que aconteceu assim. Mas às vezes é o resultado de 30 anos de história, de 20 anos de história, de 10 anos de história, de não ter desistido no meio da caminhada, de continuar construindo quando ninguém via. É esta a virtude daquele que está se preparando para se encontrar com a glória de Deus. Que nessa manhã Deus te dê força, que nessa manhã Deus te dê persistência, que nessa manhã Deus te dê resiliência, que nessa manhã você continue acreditando nos propósitos de Deus, mesmo quando as coisas parecerem sair do rumo, sair do caminho, que a direção estiver estranha, que você continue na presença do Senhor, construindo, edificando, porque Ele tem coisas grandes para você. Oh meu Deus! Diz a Bíblia em 2 Crônicas capítulo 3, versículo 1, que Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Se você já está acompanhando a série, você vê que não é qualquer local, o mesmo local da entrega de Abraão para Isaac, é o local que ele começa a construir, onde o Senhor tinha aparecido a Davi, o seu pai, onde ele tinha sido preparado na eira. Há um local marcado com história, agora se torna um local de construção. Moriá é um local de altares. Moriá é um local de história. Moriá é um local onde você sabe, eu tenho uma história para com Deus. Deus tem uma história para comigo. Eu sei como Ele me salvou. Eu sei como Ele me resgatou. Eu sei dos milagres que Ele já fez. Oh meu Deus, eu sei dos testemunhos que eu já contei. Eu tenho uma história com Deus. É tempo de continuar construindo o altar. Eu estou em Moriá. Deus tem uma história comigo. Ele já mostrou ser Deus. Deus escolhe a dedo o local. Porque Moriá é o local da entrega de Isaac, mas depois você lê só sobre Moriá, no Antigo Testamento, antes desse evento. Davi, um dia quando uma praga estava sobre a nação, em Moriá, ele anula a praga. Tem muita história em Moriá. Você tem muita história com Deus, eu tenho muita história com Deus, você tem uma história com o Senhor, você está escrevendo e vivendo uma história com Deus. Ele começa a construir. No local da entrega, no local do encontro, no local onde Deus providenciou o cordeiro, o monte do Senhor proverá. Eles começam a construir. Meu Deus, o altar nasceu em Moriá, a entrega exigiu em Moriá, e agora o templo está nascendo em Moriá. Interessante que no monte da provisão, agora Deus está mostrando o ápice da provisão, bilhões e bilhões de reais para a construção de um templo. Está comigo aqui? Um povo que estava sendo próspero e abençoado por Deus, ele começa a construção. Olhe para alguém e diz, comece a construir. Olhe para outra pessoa e diz, comece a construir. Olhe para um terceiro que você tinha ignorado até agora no culto e diz, não desista da construção. Agora, gente, construir dá trabalho. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 5, versículo 13, que o rei Salomão levantou gente de trabalho entre todo Israel. Pensa no efetivo.
Esse efetivo tinha 30 mil homens. 30 mil homens. Além disso, ele os enviava ao Líbano 10 mil por mês para buscar madeira. Eles iam lá. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cuidando da sua casa. Ou seja, fica em casa 2 meses, um mês você vai lá buscar madeira no Líbano. Adonirão era o superintendente sobre esse trabalho. Também Salomão tinha 70 mil que levavam as cargas. E 80 mil que entalhavam as pedras nas montanhas. 3.300 que dominavam sobre o povo que fazia a obra. Estão comigo aqui? Será que alguém tão desocupado poderia fazer a soma para ver quantos trabalhadores tinham nesse cenário? Sim, eu. É só somar com a calculadora. 180 mil trabalhadores envolvidos. Se você trabalha com obra, e a obra tem pelo menos umas 50, 100 pessoas, já sabe como é difícil comandar esse efetivo. Você já imaginou, meu amigo, comandar 180 mil pessoas numa obra? 10 mil indo buscar madeira, 20 mil em casa. 2 meses. Aí volta esses 10 mil, outros 10 mil vão, 30 mil para um lado, 70 mil para o outro, 80 mil para o outro. 180 mil pessoas trabalhando na construção de um templo. Deus trabalha em processos. Deus trabalha no tempo. Deus trabalha na dedicação. Se você tem se dedicado, se você tem buscado, se você tem orado, eu quero profetizar que vai chegar um tempo de colheita sobre a sua vida. Vai chegar um tempo de colheita sobre a tua história. Vai chegar um tempo de colheita sobre a tua família. Barabacês. Deus vai responder a tua oração, a tua entrega, porque o altar está sendo preparado para a glória. Oh, meu Deus. Começaram a construir. E aí talvez você fale, poxa, um templo desse tamanho, com tanto recurso disponível, tanta gente para trabalhar, rapidinho. Questão de mês terminou. 2 mesinhos, né, pastor Osmar? 2 meses, acabou a obra. Amém? Quem dera. Eles começaram a construir, gente. Tinha algumas características na obra, sabe? Que para mim é tão interessante, que mostra a excelência e o cuidado de Deus. Posso começar a pregar? Posso começar de verdade? A Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 6, versículo 7, que eles construíam e levantavam o templo com pedras preparadas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento de ferro se ouvia enquanto a construção acontecia. Então calma aí. São 180 mil pessoas construindo e ainda a obra era silenciosa. Não. Me mostra onde é esse canteiro de obras para eu poder entender um pouquinho. A Bíblia está dizendo, o projeto era tão perfeito, que no local da construção não tinha barulho de martelo, de ferramenta, não tinha barulho de empilha, não tinha barulho. A obra era construída de forma silenciosa. Como isso acontecia, pastor? No começo está dizendo assim, as pedras eram lavradas na pedreira. Talvez só isso aí daria uma pregação. Por isso que eu estou pregando. Porque há momentos na vida que eu estou na fase da pedreira. Porque na pedreira, onde ninguém vê, lá óbvio que tem barulho. A gente está acostumado a vir só para o canteiro de obra, está tudo pronto. Aqui tudo se encaixa. Mas é a pedreira. Estão aqui? Porque a obra era feita de uma forma, pensa num Lego gigante, que as peças se encaixavam. Então pensa na loucura e na magnitude dessa obra que não tem computador. Lá no canteiro de obras, na pedreira, devia-se ter o projeto e lá se entalhavam as pedras, para que quando elas fossem carregadas para o local do trabalho, elas só pudessem ser encaixadas uma na outra. É loucura isso, gente. Quando a gente está num culto acontecendo e tudo está se encaixando, se você chegasse uma hora antes na pedreira. Não é isso? Na sua vida, quando está tudo bem, ninguém vê a face da pedreira. Se o culto acabasse agora e não fosse dia de jogo, imagina se eu falasse para você, olha, hoje Deus me mostrou, eu vou almoçar na tua casa agora, do jeito que ela está. Jesus, pedreira. Talvez
simular alguma coisa, falar, segura o pastor um minutinho aí, converse com ele, você ia correr para casa, a esposa ia correr na frente, o esposo ia correr na frente, pegar a calça que está na sala, a meia que está na cozinha, jogar tudo num cesto, empurrar para dentro de um quarto, não é isso? Ó, Deus vê na tua casa. É domingo, eu sei o que eu estou falando, porque eu também deixo as meias no guarda-roupa, não é isso, menino? E você dá um jeito de parecer que está tudo encaixado. Colocar um suéter nos teus filhos, passar um gel no cabelo, todos sentar na mesa educadamente, sem ninguém ligar um YouTube para ver casete, nada. O esposo ia falar, bem, por favor, passe o sal para mim. O filho ia falar, quem é esse homem? Devolve meu pai. Quem é esse homem? Mãe, não, pode deixar eu lavar a louça enquanto vocês conversam. Tudo ia parecer encaixado. Estão aqui comigo ou não? Só que ninguém vê a pedreira que é de segunda a sexta. Vocês estão comigo aqui ou não? Para que as coisas se encaixem, existe uma fase de pedreira. Só que a fase de pedreira não nos define. A pedreira está nos moldando para que Deus encaixe os seus planos e propósitos perfeitos, porque a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, talvez numa fase de pedreira, está formando a sua vida, está tirando antigos hábitos, está tirando antigas mágoas, mas você não vai ficar na pedreira para sempre. A Bíblia também diz que nós somos como pedras vivas separadas para Ele. Vai chegar um tempo que tudo vai começar a se encaixar, que os propósitos vão começar a acontecer, que você vai olhar para trás e falar, Senhor, obrigado pelo tempo do ajuste, obrigado pelo tempo de preparo, obrigado porque eu fui moldado, ajustado, mas agora tudo começou a se encaixar, não há mais barulho, não há mais poeira, não há mais atrito, Deus está encaixando as coisas na minha vida. Oh, tudo se encaixava, mas tudo era moldado antes. Então deixe Deus moldar teu ministério, deixe Deus moldar tua família, deixe Deus moldar o teu caráter, deixe Deus moldar a maneira que você administra tuas finanças, molda a tua vida com Deus. Ninguém vai ver a tua pedreira, mas eu sei que nem tudo se encaixa fácil. Há momentos em que pastores lá da Indonésia me contam que eles atendem um casal, por exemplo, no gabinete, e ali é pedreira, hein? Das grandes, briga, treta, só falta entrar a Marcia Goldsmith, para aqueles que tinham adolescência assistindo, só assim, meu Deus, casos de família, absurdos, saiu dali, acabou de sair dali, 10 minutos depois, o mesmo pastor abre o Instagram, olha no Stories e o casal postando um jantar querido, amado, nossa, estamos jantando, eu e meu amor, meu Deus, que resultado rápido de aconselhamento. A vida fora dos stories é onde a pedreira acontece. Mas é ali que Deus quer estar contigo. É ali que Deus quer te moldar. É ali que Deus quer transformar a tua realidade. É ali que Deus quer transformar a tua vida para que tudo comece a se encaixar. Eu estou dizendo, tudo vai começar a se encaixar, mas é um processo. A pergunta então está, pastor, quanto tempo demorou para construir? Porque está demorando. Salomão começa a construir, 180 mil pessoas trabalhando, 10 mil caras viajando para pegar madeira, aquela coisa que eu já li a você. Certamente, com todo esse efetivo, em 3 meses terminaram a construção, em 4 meses foi a inauguração. 1 Reis capítulo 6, versículo 38. No ano 1º, que é o ano de Bul, ele está trazendo a referência do calendário judaico, que é o 8º mês. Acabou-se a casa, o templo, com todos os seus cômodos, e com tudo que convinha. Presta atenção comigo que eu vou ler a última parte do versículo. E demorou 7 anos para construí-la. Eu vou ler mais uma vez. E demorou 7 anos para construí-la. Eu vou ler de novo. E demorou 7 anos para edificá-la. Eu vou ler mais uma vez. E demorou 7 anos
para construir. Eu estou dizendo que por 7 anos, todos os dias, fizesse sol ou fizesse sol também, porque eles estavam no meio do deserto. Eles acordavam, entalhavam pedra, encaixavam pedra uma na outra. 7 anos, querendo ou não, eles tinham que levantar e continuar construindo. Por 7 anos, 180 mil pessoas continuaram construindo com o mesmo vigor, com o mesmo ímpeto, com a mesma emoção, com a mesma motivação. Por 7 anos, sem ver resultado, com 7 anos, construindo até a última pedra ser colocada. Eu sei que demora tempo, eu sei que parece difícil, mas o Deus que deu a ideia para Davi, o Deus que deu recursos para Israel, o Deus que uniu 180 homens, o Deus que deu sabedoria a Salomão, o Deus que deu força a cada dia da construção, estava se preparando para encontrar o seu povo com glória. A presença de Deus nunca faltou, mas algo precisava marcar a nova estação da vida daquele povo. O átrio estava pronto, as paredes foram levantadas, os utensílios vieram para o lugar, a arca foi colocada no templo, a obra acabou, a obra foi concluída. Diga aleluia. O que marca o término da obra é um verdadeiro encontro com aquele que sela a obra. Então estou aqui para dizer que a tua vida vai ser marcada com algo hoje, porque hoje conclui-se uma parte, mas se inaugura uma nova. Eu vou falar de novo: conclui-se uma parte, mas se inaugura uma nova. Senhor, eu fiz minha parte, eu não desisti até aqui, eu continuo trabalhando todos os dias até aqui, eu continuo tendo fé até aqui. Ah, meu Deus, os anos estão passando, eu continuo com o mesmo vigor, com a mesma paixão, com a mesma entrega. Eu vou concluir a obra, meu Deus. Deus conhece a tua história. 7 anos construindo, 7 anos construindo, usando recursos, usando pessoas. Eu sei que nem todo dia deve ter sido fácil. Eu sei que lidar com 180 mil homens trabalhando é um desafio que não dá nem para imaginar. Eu sei que não é fácil todos os dias levantar e viver a tua rotina, talvez. Mas um dia você conclui. E quando eles concluem, 2 Crônica capítulo 5, versículo 2. Então Salomão uniu em Jerusalém, 2 Crônica 5:2, todos os anciãos de Israel, os cabecinhas brancas que tinham visto a promessa talvez a Davi. Venham, todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, os filhos de Israel. Estão comigo? Todas as gerações, é isso que está mostrando. Dos cabecinha brancos, os anciãos, aos chefes das tribos, ao chefe das casas, aos filhos, todo mundo. Chega, acabou a construção, as pedras estão encaixadas, vamos fazer algo agora, vamos preparar o altar. Vamos para Sião, o local onde meu pai Davi viu a arca na tenda, e ali ele teve um sonho. Vamos lá, vamos juntos, como gerações, buscar a arca da aliança do Deus de Israel. Você já imaginou essa comitiva? Essa procissão de homens, de gerações, indo buscar o sonho. Deus te deu sonhos ao longo da tua jornada. Deus te deu sonhos na tua caminhada. E meu Deus, quando a construção acaba, quando o altar está pronto, oh meu Deus, sem a arca o templo era só um prédio, sem a presença era só paredes sem sentido, mas a nação se uniu. Sacerdotes, levitas, anciãos, príncipes, famílias, todo mundo reunido para buscar a arca. Eles vão trazendo a arca para colocar no templo. Quando tudo se prepara, nós estamos aqui como igreja há 4 domingos nos preparando para algo. Deus nos encontrou no altar, nós entregamos no altar, sentimos a presença no altar. Salomão ficou 7 anos construindo, e agora ele não sabe o que vai acontecer, porque é inédito.
Ele só está seguindo o protocolo. Vamos buscar a arca. Eles buscam a arca. Reúnem toda a nação de Israel, os chefes das famílias, com as mãos calejadas da construção talvez. E o versículo 13 diz: e aconteceu que os cantores começaram a fazer ouvir em uma só voz. Estão comigo? Eles começaram a adorar. Os cantores começaram a uma só voz cantar. Porque Davi deixou o dinheiro e os planos do templo. Isso foi maravilhoso. Mas uma das coisas que Davi deixou, que foi mais importante, ele deixou turnos de adoração pré-programados. Então quando eles terminaram a fase 1 da construção, construímos a parede, construímos com os recursos. Agora deixa eu pegar a segunda parte. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Eles começaram a cantar com uma só voz. E diziam ao Senhor com trombetas, com símbolos, com instrumentos musicais. É uma nação que até alguns anos atrás tinha que segurar espadas, tinha que proteger seu povo, tinha que ganhar território. Agora não precisa mais de espada. Agora troca a espada por instrumento de adoração. Porque há uma fase de luta, há uma fase de pedreira, mas há uma fase que Deus coloca instrumentos nas mãos. E eles começaram a adorar o Senhor, todos juntos. Diziam: o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Permita-me imaginar que eles deviam se entreolhar, lembrando dos duros momentos de pedreira, dos duros anos de construção, das pedras difíceis de se encaixar. E eles estavam dizendo: tu és bom, tua bondade dura para sempre. Tu és bom, tua bondade dura para sempre. Tu és bom. Nessa hora não havia disputa, não havia competição, não havia hierarquia. Todo o povo em uma só voz adorava. Oh! O altar está pronto, Deus. Nós preparamos o templo. Esse então, na língua portuguesa não faz tanto juízo ao termo original, porque o termo original em hebraico é de repente, surpreendentemente, de surpresa. Enquanto eu adoro, de repente a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Abaixou, continua para mim o versículo: a casa do Senhor se encheu de uma glória, de modo que os sacerdotes não podiam mais ficar em pé por causa da nuvem. Por causa da nuvem. E a glória, e a glória, e a glória, e a glória encheu a casa de Deus. Conectados nesta manhã, encontre da sua glória. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar, eu só quero. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Deus estava mudando o nível de relacionamento com o povo. Eles
estava dizendo: tudo que eu quis foi sempre habitar no meio de vocês. No Éden eu habitava com vocês, o pecado me afastou. No tabernáculo eu derramei a minha glória, mas era uma vez ao ano, com a minha Shekinah. Mas agora a palavra hebraica não é Shekinah, é Kavod, que significa o peso da presença manifesta de Deus. Se nós estivéssemos aqui e uma autoridade, seja ela eclesiástica ou governamental, entrasse na sala, a gente sentiria a comitiva e o peso. Chegou alguém, isso é o Kavod. Quando ele chega, tudo se prostra. Quando ele chega, tudo se rende. Quando ele chega, a presença dele se manifesta. Só que quero te dar uma base bíblica aqui. Se eu não me engano, Isaías 48, versículo 10 e 11. Põe para mim na tela, Diego, por favor, se possível. Isaías 48 diz assim: eu te purifiquei. Eu sei que você passou por aflições. Eu sei que você passou por pedreiras. Eu sei, eu te purifiquei. Mas com um objetivo. Versículo 11: por amor de mim. Foi por amor de mim que eu fiz. Porque como que o meu nome seria profanado? Porque a minha glória eu não divido com ninguém. A minha glória eu não dou a ninguém mais. Vou te dar a base disso. Então talvez na tua vida a preocupação tenha ganhado glória. Você tem vindo preocupado todos os dias. Talvez a tristeza tenha ganhado glória, porque todo dia você está triste. A depressão tem ganhado glória. A insegurança tem ganhado glória. A incerteza tem ganhado glória. Quando Deus diz: a minha glória eu não divido com ninguém, sabe o que Ele está avisando? A minha glória está chegando. A minha glória está vindo. É melhor que essa depressão vá embora. É melhor que essa enfermidade vá embora. É melhor que essa tristeza vá embora. É melhor que essa insegurança vá embora. Porque quando a minha glória vier, não há espaço para mais nada. Não há espaço para mais nada. Conectados nessa manhã, eu quero que você levante suas mãos aos céus e chame a glória de Deus sobre a tua vida. Chama o peso da glória de Deus sobre a tua casa. Chama o peso de Deus sobre a tua presença. Oh meu Deus, nós construímos a glória. Quando o altar está pronto, clame. Clame, clame, clame. Quero mais sair daqui. Me deixa morar. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua... Senhor, nós precisamos da tua glória. Nós vamos terminar esse culto chamando a glória de Deus sobre nós. Talvez em alguma área da sua vida você esteja na fase da pedreira, no local onde tem barulho, onde tudo está tentando se ajustar e você não entende todas as coisas. Mas eu estou dizendo, as coisas vão se encaixar. Eu estou falando, as coisas vão se encaixar. Essa fase de pedreira não é para sempre. Nós vamos clamar a glória de Deus sobre as nossas vidas agora. A presença de Deus sobre nós agora. O derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas agora. Oh meu Deus, vem sobre nós.
eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, clame. eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar, levante suas mãos, declare isso em fé, declare isso em fé. E se eu passar, E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, longe do santo dos santos, não sei mais viver. levante as mãos. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? E quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. Glória, glória a ti, Senhor. Glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Quem já pisou? No santo dos santos, em outro lugar. Senhor, é desta glória que nós precisamos todos os dias. Da tua presença manifesta, do que muda a atmosfera e transforma a realidade. Glória, glória, glória de Deus. Quando todos adoraram em uma só voz, a nuvem de Deus entrou no templo. As coisas vão se encaixar, meu irmão, minha irmã, porque Deus quer te levar para o encontro no altar de glória. No altar de glória a vida é transformada. No altar de glória eu sou preenchido. No altar de glória eu sou alimentado. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com toda a tua força e adore-o nesta manhã aqui na igreja. Clamar pela glória, a glória de Deus. Feche seus olhos nesse instante, nós vamos terminar a reunião. Tudo que você precisa desta glória, ele é teu alimento, ele é o melhor legado que você deixa na tua história, na tua família. Glória. A glória que você carrega transforma a atmosfera, muda realidades. Glória, glória, glória de Deus.
A glória de Deus vem para aqueles que na fase da pedreira não desistem, que continuam no secreto, que, oh meu Deus, que não desistem na caminhada, que quando tudo parece que mudou de caminho, continua na mesma direção, continua. Oh! Com os olhos fechados agora, eu quero que você veja os processos que você tem vivido com Deus. E saiba que hoje Ele está te dando força para prosseguir e para continuar com glória. Se você visita a igreja ou está aqui pela primeira vez ou já veio outras vezes, e você quer entregar a tua vida a Jesus, porque Ele é o único que pode transformar a tua vida por completo. Se você é visitante, principalmente, eu quero fazer uma oração por você. Ore comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã eu te entrego a minha vida, porque Tu és meu Senhor, porque Tu és o meu Tu és meu Salvador, Tu és o meu Salvador. Transforma a minha história. Transforma a minha Pai, eu oro história. por cada vida que se entrega a Ti pela primeira vez nesse local. Transforma suas vidas, suas realidades. Apresenta os Teus filhos a Ti agora, para que eles vivam coisas novas em Deus. Nós Te louvamos e como igreja aplaudimos o Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Se você veio pela primeira vez aqui, obrigado, você está demais, hein, meu? Se você veio pela primeira vez aqui, eu quero te dar um presente antes de você ir embora. Você vai passar ali nas portas, ali vai pegar esse presente para você. Você que é visitante, esse é um presente para você. Passa ali, receba o abraço de alguém. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas em nome de Jesus. Levanta a mão bem alto. Quando o templo estava pronto, a glória de Deus foi a marca de uma nova estação. A glória de Deus vai marcar a tua nova estação. Atravessa a fase da pedreira, dos ajustes, dos encaixes, mas não desiste no caminho, porque quando a obra estiver pronta, você vai dizer: o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, e a casa de repente vai se encher de uma nuvem de glória. Que o amor de Deus Pai, que a graça majestosa do Senhor Jesus Cristo, que a unção, que a glória manifesta do Espírito repousem sobre a tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até às 3 horas do culto da tarde. Deus te abençoe. Vai na paz.